Senhoras e senhores, quem acompanhou o evento principal do UFC 284 presenciou simplesmente um dos melhores espetáculos que esse esporte já ofereceu. Você pode até achar que essa não foi a melhor luta da história, mas sem sombra de dúvidas foi um dos combates de mais alto nível que eu já vi em toda a minha vida. Uma verdadeira partida de xadrez, um legítimo confronto de estilos, uma luta de MMA. Cada movimento, cada finta, cada golpe, tudo era friamente calculado. E mesmo que você chegasse de paraquedas em algum barzinho ou na casa do seu amigo e você visse na televisão esses dois lutando sem saber quem são, pelo nível da apresentação dos dois, você ia identificar na hora de que se tratava de dois campeões. E não só dois campeões, mas os dois melhores lutadores do mundo, segundo o ranking peso por peso. Tá, mas chega de elogios. Na madrugada do dia 12 de fevereiro, Islam Makhachev, campeão dos leves, e Alexander Volkanovski, campeão dos penas, fizeram o 7º duelo entre campeões da história do UFC. Sim, eu falei no vídeo de palpite que esse seria o 9º. Na verdade, eu cometi um pequeno erro. Acontece que dos 9 combates onde um campeão tentou conquistar um segundo cinturão, apenas 7 foram entre campeões. Isso porque o combate entre Henry Cejudo e Marlon Moraes valeu o cinturão vago dos galos. O Marlon não era campeão. E o combate entre Max Holloway e Dustin Poirier valia o cinturão interino. Poirier também não era campeão. Mas voltando à pauta principal, venderam um combate entre campeões e entregaram. Foi uma luta extremamente técnica, acirrada e cheia de surpresas. E pela primeira vez na história vimos uma resposta sólida para o jogo do clã Nurmagomedov. Islam tentou e até chegou a colocar para baixo algumas vezes, mas sofreu demais para manter e controlar o australiano no chão. Aquela campanha do Volka de trazer metade do Daguestão para o seu campo de treinamento realmente deu resultado. O campeão dos penas não só conseguia levantar com muita velocidade, mas também fez frente à força do russo, não se deixou ser grampeado na grade. Posso dizer com tranquilidade que ninguém nunca ofereceu uma resposta tão boa para esse jogo do Daguestão. Tá, Carlos, mas se o antijogo do Volka foi tão efetivo assim, por que então Islam Makhachev ainda saiu com a vitória por decisão unânime no UFC 284? E é aí que entra aquilo que eu sempre falo, a importância de ser um lutador completo e não um cavalo de um truque só. É isso que separa os campeões dos demais. E muita gente achava que o Islam só tinha um jogo da luta agarrada, que era só isso, ele não tinha um plano B. Só que nessa luta, sem conseguir colocar com eficácia o seu jogo em prática, Islam foi forçado a sair da zona de conforto e trocar com o Volkanovski, um cara que foi moldado na mesma academia que Israel Adesanya, lá na City Kickboxing do Eugene Bareman. E o russo não só conseguiu trocar de igual para igual, como também levou a melhor em diversos momentos contra o Volka. É aquela postura clássica contra a golpeadora dos canhotos. A mão esquerda do Islam parecia uma sniper Dragunov, engatilhada e com a mira precisa. No primeiro round, inclusive, ele deu um flashdown no campeão dos penas, e quando o Volka foi levantar, Islam já mandou um chute alto que poderia ter sido fatal. Fora as joelhadas no clinch, combinações, outros chutes e principalmente os contragolpes e golpes de encontro. Enquanto o Volka evoluiu muito na luta agarrada, o Islam aperfeiçoou seu plano B, a luta em pé. Tanto que o próprio Volkanovski comentou isso depois da luta, que ele subestimou a trocação do Islam e o Islam subestimou o grappling do Volkanovski. O russo então provou que é de fato um lutador completo. E digo mais, se fosse o Khabib no lugar do Islam contra o Volkanovski, eu não sei se ele teria conseguido a vitória também, porque o Khabib nunca foi um trocador do nível do Islam. Nunca teve as mesmas variações de ataque, os chutes, as combinações, o timing dos contragolpes. Khabib nunca teve isso. Não sei se dá pra dizer que o Islam é melhor do que o Khabib no geral, mas um lutador mais completo com certeza ele é. Ainda assim, ninguém dominou o outro, foi uma luta muito acirrada, e no fim das contas, apesar de tudo, cada um foi superior em seu próprio setor. Apesar da resistência do australiano, o Islam foi melhor na luta agarrada, e apesar das surpresas do russo, Volka também foi superior na luta em pé, na trocação. Tanto que foi o segundo lutador que conseguiu dar um knockdown no Islam, mas a diferença entre os dois foi minúscula. Na verdade, essa foi a graça da luta. Foi um combate muito acirrado, muito técnico. Foi sim decidido no detalhe. E quanto à minha pontuação, eu vi a luta da seguinte forma: primeiro round 10-9 Islam, foi o round do flashdown que ele deu no Volka, seguido de uma queda do russo, então foi um round bem claro de pontuar. Terceiro round, vitória do Volkanovski por 10-9. Islam sofreu bastante com a resistência
resistência do australiano e perdeu nas trocas de golpes em pé. Quarto round claro para o Islam, conseguiu uma belíssima entrada de queda e segurou a posição nas costas durante quase todo o round. Não foi efetivo, nem avançou muito, mas controlou a posição, venceu esse round por isso. E quinto round, 10-9 claro para o Volkan, foi o round do knockdown. O grande debate da noite é o segundo round, um round tão parelho que até os números de golpes foram praticamente iguais. E um momento que causou muito debate a favor do Volkanovski foi esse aqui, porque pareceu que o Volkan deu um knockdown no Islam, mas na verdade foi mais uma entrada de queda. O Islam se abaixou para mergulhar nas pernas do Volkanovski. Nenhum golpe dessa sequência do australiano entrou em cheio, não foi o suficiente para derrubar, para dar um knockdown. O que de fato fez a diferença nesse round para mim, o que definiu o vencedor desse round para mim, foi a reta final, quando o Islam deu um direto de esquerda e acertou os golpes mais efetivos do round. E como nas outras áreas os dois estavam bem parelhos, estava bem equilibrado, eu acho que essa reta final do Islam acabou fazendo a diferença. Sendo assim, pontuou 10-9 para o Islam no segundo round, totalizando 48-47 para o campeão dos leves, que defende pela primeira vez o seu cinturão, consegue a vitória mais importante de sua carreira e agora será o novo lutador número 1 no ranking peso por peso. Não sabemos ainda se ele vai conseguir manter isso por muito tempo, porque mês que vem Jon Jones vai lutar com Ciryl Gane e se vencer pode ser que ele volte direto para essa posição. Só que mais uma vez o pupilo seguiu os passos do mestre. O Khabib, além de ter sido campeão dos leves, também assumiu a liderança no ranking peso por peso. Eu ainda acho que o rei dos leves vai lutar de novo esse ano, e o próximo passo é pegar o vencedor de Charles do Bronx e Beneil Dariush. Inclusive, nesse final de semana, se aproximando do evento, vários rumores surgiram na internet dizendo que essa luta do Charles e do Dariush deve acontecer no UFC 288. O próprio Charles confirmou que está negociando uma luta contra o Dariush. Quanto ao Volkan, ele já sabe o que vai fazer, vai enfrentar o Yair Rodrigues pela unificação do cinturão dos penas. Rodrigues, que também lutou nessa noite, teve uma ótima apresentação contra o Josh Emmett, que o consagrou campeão interino dos penas. E apesar de ter levado alguns sustos, para mim essa foi a melhor atuação do mexicano desde 2009. Com toda certeza, Volkanovski vai ser o franco favorito para esse combate. Mas olha só, não subestime o mexicano. É impressionante a criatividade, a variedade de ataques que ele consegue tirar da cartola, e todos são perigosos. Fora os chutes, principalmente na linha de cintura, ele é muito comprido, tem pernas compridas. Contra um cara mais baixo como o Volkanovski, isso pode ser problemático. Então, para vencer, é melhor o Volkanovski manter toda aquela galera que ele trouxe do Daguestão para poder treinar luta agarrada de novo. Porque para mim, o melhor caminho, o caminho mais suave para o Volkanovski vencer o Rodrigues é trabalhar na isometria, tentar quedar, usar a luta agarrada. Porque trocar com o Rodrigues em pé pode ser extremamente problemático. Tanto que o Max Holloway sofreu bastante para vencer o mexicano. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.